Olá, meu amigo e minha amiga. Eu vou orar pela nossa vida, mas antes eu quero trazer uma reflexão bíblica para a nossa vida. Sabe que existe uma semelhança, quando você vai examinar os textos bíblicos, muito grande entre o nascimento de Moisés e o nascimento do Messias Jesus Cristo? Há uma semelhança impressionante. Olha só aqui no livro de Êxodo que vai dizer que o nascimento de Moisés é o libertador. Aquele que nasceu, foi preparado para libertar o povo que estava sendo escravizado no Egito por 400 anos e ficou 430, segundo o livro de Êxodo 12, versículo 40, vai dizer que o povo ficou 430 anos lá no Egito sendo escravizado, mas foi uma profecia do próprio Deus lá atrás, quando Abraão desceu ao Egito. O Senhor falou com Abraão que a descendência dele ia ficar em terra peregrina por 400 anos. Ficou 430 por conta da murmuração. E tem mais, todos tinham uma promessa de entrar na terra prometida. E não entraram, só entraram Josué e Caleb. Por conta do que os outros não entraram? Por conta da murmuração. Só entrou a nova geração com Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, mas Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Você anda o mundo inteiro e não vai ver nenhuma imagem prestando homenagem a Moisés. Eis aqui o Moisés. Não, o próprio Deus se preocupou em guardar o corpo de Moisés, né? O próprio Deus se preocupou com isso para que ele não fosse adorado. Que a honra e a glória e a nossa adoração, ela tem que ser dirigida a Deus. Olha só o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2, dessa maneira: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Ele foi escondido, por quê? Porque havia uma ordem do faraó para as parteiras. Todo macho que nascesse, ele era para ser jogado no rio. Nascia criança que era menina, preservada com vida. E os meninos jogados no rio. Por quê? Porque os hebreus estavam aumentando de uma forma extraordinária. O faraó ficou com medo. De que ele ficou com medo? De ter muitos machos e fazer uma rebelião contra o reinado dele. Mas o tempo dele já estava acabando. Aqui nós aprendemos que a sua luta, que a minha luta, tem um tempo de Deus. Tem um tempo certo para acabar. E aqui no livro de Mateus 2, versículo 13, tem outra semelhança impressionante. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Viu aí a semelhança aqui, né? Quando Moisés nasceu, teve que ser escondido, depois foi colocado na arca de junco, né? No rio, a qual que a filha do faraó ia vir banhar, olhou aquele menino, se encantou com o menino, pegou como seu filho, e a Miriam ia seguindo ali o barquinho, e depois chamou a sua própria mãe para cuidar de Moisés. Então aquele menino que era perseguido pelo faraó da época, foi protegido por ele, porque agora era como se fosse o neto dele. Pegou Moisés como filho. E a Bíblia diz que ele cresceu com toda a ciência. Ele tinha instruções até para ser um faraó. E Moisés, depois de um tempo, foi para o deserto. Passou tempos no deserto ali. Depois o Senhor aparece em Moisés numa sarça que não se consumia. Pediu para ele voltar com o faraó. Voltando para Jesus novamente. Jesus, ele foi para o deserto depois do batismo, ficou 40 dias e 40 noites orando por nós. E depois Moisés, ele tem um encontro lá com as filhas de Jetro, né? E acaba casando com uma dessas filhas do Jetro, e tendo 2 filhos, se eu não me engano, Eliezer e Gesso. E Jesus também encontra com a mulher samaritana. Olha que impressionante. Jesus, ele encontra e muda a vida da mulher samaritana. Jesus, ele foi o pastor, e é o nosso pastor. O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Moisés, ele foi o pastor que guiou o povo no meio do deserto. Olha, meu irmão, que impressionante, né? Jesus, ele te ama. Ele escreveu a sua história também. Deus, ele estava no princípio, ele está no presente, ele estará no futuro. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia não pode ser o homem centro, não. Jesus, ele é o centro.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Jesus já estava lá. Então nós vemos aqui, Moisés é uma semelhança, a semelhança entre o nascimento de Moisés e Jesus Cristo. Deus abençoe você grandemente. Um abraço.